E finalmente uma nota que é o seguinte: o almirante Othon, né, que estava desenvolvendo o submarino nuclear brasileiro, que foi pego na grande campanha contra a corrupção, né? Imagino que ele deva ter recebido trilhões aí, né? Parece que vai ser preso de novo. E com isso, eles desmantelam o programa nuclear brasileiro. Que a quem será que interessa essa maravilha, né? Se não for o imperialismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu vou fazer o primeiro vídeo sobre o Almirante Othon. Você conhece o Almirante Othon? Você sabe quem é o Almirante Othon? Pois bem, eu acredito que poucos brasileiros saibam quem é o Almirante Othon. O Almirante Othon eu vou ler aqui um trechinho. O almirante chama-se Othon Luiz Pinheiro da Silva. Ele é engenheiro naval, mecânico e engenheiro nuclear brasileiro, vice-almirante do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais na Marinha do Brasil. O currículo do almirante Othon é muito extenso e a biografia dele se confunde com o programa nuclear brasileiro. O almirante Othon ele sempre foi um defensor da soberania nacional, do desenvolvimento do Brasil com os nossos próprios recursos. E toda vez que o Brasil fez isso, o Brasil avançou muito. A economia do Brasil cresceu muito, que foi no período Vargas. Antes do Vargas foi no período imperial, né, no período do Segundo Império Brasileiro. Depois veio um pouco até dos militares de 1964, que promoveram ali fizeram algumas empresas também, umas grandes empresas públicas também, né? Mas no geral trabalhavam sim para os interesses dos Estados Unidos, mas até tinham ali um segmento que visava essa soberania econômica do Brasil. E no período do presidente Lula, que o Brasil chegou a ser a 5ª potência do mundo. E por que acontece isso? Porque quando o Brasil investe, cuida dos seus recursos, usa os recursos nacionais para gerar riqueza para o povo, riquezas dentro do país, o país cresce. Quando o país adota políticas que é para beneficiar investimento estrangeiro, facilitar investimento estrangeiro nada, né? É estrangeiro vir comprar o que é nosso aqui e depois remeter para o exterior os lucros do que eles ganham aqui. Então eles chamam de investimento, mas não é investimento. Eles compram uma empresa aqui e remetem os lucros para o exterior, né? para a sede dessas empresas. Que é o que o Fernando Henrique fez, que é o que o Bolsonaro está fazendo, que o Temer fez, né? E o Bolsonaro está dando continuidade no governo dele, de forma piorada, mas está. Então, o almirante Othon sempre foi um defensor da soberania nacional, né? Um defensor do desenvolvimento soberano do país. Ele é reconhecido e recebeu inúmeras homenagens por ter sido um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de uma tecnologia para enriquecimento de urânio, denominada ultracentrifugação. Isso permitiu que o país se tornasse independente por dominar toda a cadeia produtiva da energia nuclear, garantindo a construção do submarino de propulsão nuclear e abastecimento de usinas nucleares do país. O almirante Othon sempre defendeu os fins pacíficos para o uso da energia nuclear. E mesmo com o submarino, né, o submarino nuclear, ele é para defesa, né, ele é para defesa. O Brasil não tem uma postura ali agressiva de outros países, contra outros países. Então o submarino nuclear teria uma postura,
ele teria ali uma função de defesa. Mas depois eu vou falar um pouco mais sobre o programa nuclear brasileiro. Então é isso, né? O Almirante Otton ele foi convidado durante o governo Lula a fazer parte do programa nuclear brasileiro, a presidir o programa nuclear brasileiro. Vamos ver aqui quando que começou. Ele foi durante o governo militar também, ele foi presidente, ele foi diretor do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares entre 1982 e 1984. E durante essa época foi ativamente vigiado pela CIA, que mantinha um agente morando no apartamento ao lado daquele do Almirante em São Paulo. Olha só que interessante. O Almirante Otton nunca foi bem visto pelos Estados Unidos. Isso quer dizer que ele é um patriota, que ele preza pelos interesses do Brasil. E quem preza pelos interesses do Brasil, os Estados Unidos não gostam. Né? Não é para menos que o governo americano gosta tanto do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro vive lá, falou I love you Trump, né? Aquele patético, né? Um gesto patético. Mas é isso, né? Então o que aconteceu? Em 2005, né, durante o mandato do presidente Lula, como eu estava dizendo, ele assumiu a presidência da Eletronuclear. E também depois ele assumiu também, né, na Eletronuclear, ele assumiu o programa do submarino nuclear brasileiro, o programa nuclear brasileiro. Ficou lá, né, até 2015, depois que surgiu o pré-sal, né, foi a descoberta do pré-sal, todo aquele petróleo, os americanos reativaram a sexta frota deles aqui no Oceano Atlântico, possivelmente de olho no pré-sal. A sexta frota é uma frota poderosa, né, possui porta-aviões poderosos aí, e com isso o presidente Lula na época também criou um projeto para desenvolver as Forças Armadas Brasileiras, mas que não deu tempo de aplicar, né? Pois veio a Lava Jato, começou a destruir a economia brasileira, veio o golpe de 2016 e não deu tempo de pôr tudo isso em prática, né? Mas tinha-se um plano de defesa justamente para defender o pré-sal, e o submarino nuclear serviria para defender o pré-sal. Então era importante parar o programa nuclear brasileiro. Então era importante colocar o Almirante Otton na parede. Em 2015 surgiu a Lava Jato, surgiu em 2013 na verdade, né? 2014 ela começou a ficar mais ativa, né? Deixa eu só conferir aqui. Só um instante. Isso mesmo. Ela começou em 17 de março de 2014. Já em 2015, né, a Operação Lava Jato ficou de olho no Almirante Otton, porque a Lava Jato atacou setores estratégicos da economia brasileira. Atacou o setor de petróleo, atacou o setor nuclear, o setor de construção civil. Então eram setores muito importantes. Tentaram destruir também o setor de carnes, de frigoríficos brasileiros, que é o maior do mundo, através da Operação Carne Fraca, mas não deu muito certo esse aí. Talvez eles tentem alguma coisa mais adiante aí, né? Como o Bolsonaro já está colaborando, né, fechando acordo com a China para importar carne processada, sendo que o Brasil possui os maiores frigoríficos do mundo. Bom, isso é papo para outro vídeo. Então o Almirante Otton, ele era uma pedra no sapato aí de quem quer dominar a economia brasileira. Então em 2015 surgiram denúncias de que ele estava pagando
Bom, antes eu vou deixar vocês assistirem um vídeo. Assistam o vídeo. Então, né, em 2015, ele foi acusado de pagar propinas para os diretores ali da eletronuclear. Ele foi preso, claro, né, ele tinha que ser preso. Olá pessoal, quero falar com vocês sobre o almirante Otton Pinheiro. O almirante Otton é um grande cientista brasileiro, físico nuclear, pai do programa nuclear brasileiro, e o almirante Otton tem uma belíssima folha de serviços prestados ao Brasil. No entanto, o almirante Otton, apesar de tudo isso, hoje está confinado, mofando, é o termo certo, numa penitenciária brasileira, condenada a 43 anos de prisão. Ele tem 78, ou seja, pena de prisão perpétua. O almirante Otton, ele é pai do submarino nuclear brasileiro, projeto paralisado. Ele detém conhecimento sobre o ciclo do urânio, inclusive urânio enriquecido, e esses conhecimentos dele sempre foram aplicados para fins pacíficos aqui no Brasil. Sabendo todos nós que um conhecimento que ele tem poderia ser construído a partir disso uma bomba nuclear brasileira. E o almirante Otton está sendo acusado daquilo de ser participar de organização criminosa, corrupção passiva, obstrução de investigação judicial. Cada um desses pontos foi rebatido de forma consistente pela defesa, para no mínimo criar dúvida no espírito do julgador, mas não. Os julgadores hoje, né, não têm mais dúvidas, eles têm convicção e não precisam mais de provas, bastam-lhe as suas convicções. E aí temos esse verdadeiro herói brasileiro mofando numa penitenciária. Eu tenho refletido sobre isso e nós estamos voltando à Idade Média, né, quando a prisão ela não era uma pena naquela época. Até o século XVIII, a prisão era um lugar onde se torturava, se supliciava as pessoas, né, para infligir medo coletivo. Hoje, essa história de devido processo legal, como reza a Constituição, isso não existe mais. Fazem-se audiências, monta-se um processo, prolata-se uma sentença por mera formalidade, porque o julgamento ele já está definido. Na verdade, o almirante Otton está cumprindo pena por castigo, está cumprindo pena a prisão sem pena, né? Apenas para meter medo. E apenas para atender a interesses estrangeiros, porque é a esses interesses que a prisão dele interessa. O almirante Otton é sinônimo de soberania nacional. O almirante Otton é sinônimo de desenvolvimento tecnológico nacional. Então nós temos que lutar pela libertação do almirante Otton. Eu estou nessa luta. Quero você comigo. Uma prisão totalmente arbitrária, porque não havia provas nenhuma contra o almirante, mas mesmo assim ele foi preso. Ele foi preso na época, mas depois foi solto em 2016. Em 2016, a Operação Lava Jato de novo, atuou contra o programa nuclear brasileiro, que está paralisado até hoje. Praticamente paralisado. O submarino nuclear está paralisado. Conforme os planos, né, de quem organizou todo o golpe aqui no Brasil preconizava, né? Então, em 2016, ele foi denunciado por um diretor da Camargo Correia. O sujeito chamava Dalton Avancini. Esse Dalton Avancini acusou o almirante Otton de receber propina. Claro que ele não provou, né? Com isso, o juiz Bretas, lá do Rio de Janeiro, mandou prender o almirante Otton. Uma prisão preventiva, uma prisão totalmente arbitrária. Em primeiro lugar, né, o almirante Otton, um homem com mais de 80 anos, recebeu uma prisão preventiva. Né? Um homem, um servidor público, ele tinha endereço fixo, família, reputação ilibada, não havia necessidade nenhuma de prisão provisória. Né? Ele podia responder o processo em liberdade, mas não. Não era esse o interesse. O interesse era impedir mesmo que o programa nuclear brasileiro seguisse adiante.
Então ele foi preso. Em 2017 ele foi solto. Ele foi solto novamente, né? E ficou em prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Mas o sujeito que o denunciou, o Dalton Avancini, o ex-diretor lá da Camargo Correia, ele ficou 4, olha só, ele é o corrupto, né? O Almirante Otto não. O Almirante Otto não se provou que ele era corrupto. O sujeito aí, o Dalton Avancini, no programa de delação premiada, porque ele era corrupto sim, né? Ele, corrupto assumido, falou que pagou propina mesmo para um monte de gente e tal, mas precisa provar, né? Quando você paga propina, você tem que provar. E ele disse que pagou para o Almirante Otto também, mas até hoje não se provou. Ele recebeu indulto, ele ficou 4 meses preso e depois foi para prisão domiciliar. Agora, em 2019, a juíza Cristiana Lebos, aquela que substituiu o juiz Moro, lá, que foi toda bravinha com Lula, né? Que fez cópia e cola do processo do Moro, mas juiz exemplar, né? Tadinha, ela ganha tão pouco, né, pra ficar lendo o processo, coitada, né? Então ela fez o copia e cola, né? E querendo seguir os passos, o péssimo exemplo do Sérgio Moro, ela ficou toda brava com Lula e deu um indulto aí pro Dalton Avancini, alegando que ele está cumprindo o regulamento da delação premiada, né? E então assim, né? O Programa Nuclear Brasileiro é um programa excelente, é um programa que faz energia limpa, né, pro Brasil. Bom, assistam um outro vídeo que eu já continuo. Farsa em Foco. Tema de hoje: a condenação do Almirante Otton e os segredos nucleares. Com a palavra o professor José Carlos de Assis. Esta é outra farsa fantástica da política brasileira recente. Nós tivemos a condenação do Almirante Otton a 43 anos de prisão, sob a alegação de que ele tinha cometido atos de corrupção. Tudo indica que isso seja, na verdade, uma forma de atacar o programa nuclear brasileiro, sobretudo o programa do submarino nuclear brasileiro. O Almirante Otton é um herói da soberania nacional brasileira. Eu fico espantadíssimo que a Marinha tenha permitido que um processo judicial altamente duvidoso, um processo judicial desviado, um processo que transcorreu praticamente em segredo, tenha dado origem a um absurdo resultado como o da condenação do Almirante. O Almirante, como eu disse, é um herói do programa nuclear brasileiro. É talvez o herói, não é um dos. Né? Foi ele que atuou desde os primórdios do programa nuclear brasileiro, teve uma grande participação, né, no processo das centrífugas, criação das centrífugas. Então, o Brasil não sabe do que se trata, é uma questão técnica, mas a centrífuga é uma forma de você produzir urânio enriquecido completamente original. Quer dizer, o processo que usaram no Brasil, nenhum país do mundo conseguiu alcançar essa tecnologia. É estritamente nossa, né, defendido com os nossos recursos. O que eu imagino que tenha acontecido? Para comprar
no mercado negro, porque no mercado aberto é impossível você comprar equipamentos nucleares. Para comprar no mercado aberto, no mercado negro, equipamentos nucleares, o almirante teve que usar recursos de caixa 2, porque senão não obteria os equipamentos. Isso provavelmente foi o que deu origem à reação dos procuradores e juízes, né, que acabaram por julgar ele por corrupção. Corrupção, que tipo de corrupção? Caixa 2. Mas se não fosse a Caixa 2, ele não teria acesso aos equipamentos para o processo nuclear brasileiro. Né? E por que ele simplesmente não disse? Ele não podia dizer. Ele, como almirante, como membro do governo brasileiro, ele não pode dizer: ah, não, eu estava fazendo um Caixa 2 para comprar equipamentos nucleares do mercado negro. Não existe isso. Ninguém pode dizer isso. Então ele está com a boca fechada exatamente para proteger o programa nuclear brasileiro. Né? E em função disso, deram-lhe, né, a pretexto de acho que 4,5 milhões de um Caixa 2 que tinha constituído, né, eles resolveram condená-lo a 43 anos de prisão. É um absurdo. Isso é um assinte. Isso é uma agressão à soberania nacional. E eu, como eu disse, eu fico admirado de que a Marinha não tenha entrado nesse processo. Isso aí é uma questão de segurança nacional, não é uma questão privada, é uma questão de segurança nacional. Eu espero que em algum momento isso seja revertido. É um absurdo o que está acontecendo. Então, como vocês podem ver, né, o programa nuclear brasileiro é um programa de energia limpa. O submarino nuclear brasileiro seria de extrema importância aí para o Brasil, de transferência de tecnologia. Quando você se fabrica uma coisa, você investe em tecnologia dentro do país, uma série de tecnologias são criadas, uma série de descobertas ali tecnológicas são criadas. E com o tempo essas descobertas tecnológicas são passadas para a iniciativa privada, para as empresas aqui no Brasil. E essas empresas passam a dominar outras tecnologias. E quanto mais tecnologia um país domina, mais baratas as coisas ficam para o povo. A economia do país fica mais fortalecida. Então, como o Brasil é um país que não pode se desenvolver muito, porque isso contraria os interesses do capital internacional, né, eles tiveram que barrar o crescimento do Brasil. Então tiveram que barrar aí o crescimento da Petrobras, que foi por um tempo a maior empresa do mundo. Teve que barrar o programa nuclear brasileiro através da Lava Jato, que também barrou a Petrobras. Teve que barrar o setor de construção civil no Brasil. O setor de construção civil no Brasil era tão forte que o Brasil, essas construtoras brasileiras participavam de pregões no exterior e pegavam obras para fazer lá fora, obras nos Estados Unidos, na Europa. E hoje, né, devido à destruição que a Lava Jato causou no país, né, na economia do país, inclusive na vida de um dos maiores cientistas brasileiros, um dos maiores patriotas que o Brasil tem, que é o Almirante Otton, praticamente estragou a vida, né, dele, né, e enfim, um idoso já, que deveria terminar a vida dele sendo homenageado pelo povo que ele tanto defendeu, né, vai terminar a história tido como um bandido. Então isso é um absurdo, são umas injustiças aí que a Lava Jato ajudou a propagar no Brasil, né? Então o Almirante Otton sempre foi um homem, sim, que defendeu os interesses brasileiros, sempre defendeu a tecnologia nacional, que o Brasil desenvolveu tecnologias com recursos próprios, que foi bastante... que isso de desenvolver tecnologias com recursos próprios foi bastante defendido pelo presidente Lula também.
pelo presidente Vargas, pelo presidente João Goulart. Poucos presidentes na história, porque a maioria eram entreguistas. Assistam esse vídeo. Durante anos, esse programa foi sendo empurrado literalmente com a barriga pelo governo. O senhor falou a data... Não foi pelo governo, não. Vamos botar o chapéu. Foi a própria cúpula da Marinha não queria. E por que não queria? Por falta de percepção da real necessidade que a Marinha tem. Quer dizer, quando foi freado todo aquele projeto, a Marinha foi a Marinha que freou, disso. não foi a Marinha, houve a complacência da cúpula da Marinha. Mas isso é compreensível? Tem não uma é compreensível. Para mim, eu nunca entendi. Militar que não gosta de arma é uma coisa comum nos quartéis do Brasil? Infelizmente, a percepção de necessidade de defesa, grande parte não tem. A grande parte se preocupa muito mais com a própria carreira do que com a sua missão real. E o senhor está falando isso no mar, no ar e na terra? Na terra, porque Deus tem nos protegido, está distante dos grandes conflitos. Infelizmente, a percepção de necessidade de defesa, grande parte não tem. A grande parte se preocupa muito mais com a própria carreira do que com a sua missão real. Então, vocês podem ver que o almirante Otton disse que a própria cúpula da Marinha não queria o programa nuclear brasileiro, o submarino nuclear. Hoje, essa Marinha, essa cúpula da Marinha, aí, possivelmente, que é contra o desenvolvimento do país, é a mesma, deve ser a mesma que hoje está apoiando o Bolsonaro, está apoiando a destruição do país, a destruição da indústria nacional, a entrega das indústrias brasileiras para estrangeiros. Esse mesmo tipo de militar traidor que está apoiando o Bolsonaro hoje. Né? E ainda tem a coragem de falar que são patriotas. Tem a cara de pau de falar que são patriotas. Não passam de uns inimigos do país, traidores do país. Militar que apoia esse tipo de político, esse tipo de bandido que destrói a economia do país em favor de interesses estrangeiros, são traidores, Felizmente não são todos os militares. Tem muito militar que é patriota de verdade que eu conheço. Militar patriota de verdade. Mas claro que esses militares patriotas de verdade não estão apoiando o Bolsonaro e não possuem cargos no governo, claro. Né? Porque se fossem patriotas, se fossem patriotas não estariam fazendo parte do governo Bolsonaro, obviamente. Então é isso, gente. Eu vou fazer outros vídeos sobre o almirante Otton, sobre os desdobramentos. Alguma coisa nova que eu descobri, eu vou fazer outros vídeos. Eu vou procurar entrevistas dele na internet, vou comentar essas entrevistas. É importante que o Brasil saiba quem é o almirante Otton, por que ele foi preso. Teve uma entrevista que o Moro teve também a cara de pau de falar que exagerou com o almirante Otton. Deixa eu ver se eu acho aqui. Em 29, vamos ver. Moro admite que exagerou ao determinar a prisão preventiva do almirante Otton. Tadinho, né? Ele pede desculpa, ele diz que errou, né? O vazamento lá dos áudios das conversas da Dilma. De uma presidente da República falando com o ex-presidente, é vazado assim em rede nacional. É uma coisa que o Moro, se tivesse em outro país, um país sério, um país com leis firmes, o Moro estaria na cadeia até hoje e ia apodrecer lá dentro. De como ele agiu na Operação Lava Jato. Mas o nível de ignorância é tanto aqui que tem gente ainda que o chama de herói.
Ele disse que exagerou, reconheceu que exagerou ao decretar a prisão preventiva do presidente licenciado da eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. E converteu a prisão preventiva em prisão temporária. Mas o estrago já estava feito, ele já tinha perdido o cargo, o programa nuclear já estava paralisado, então está paralisado até hoje, né? Temer manteve paralisado. O Bolsonaro, claro, como uma prostituta aí dos Estados Unidos, ele vai manter o programa também paralisado, claro. Faz tudo o que os Estados Unidos quer. Até chegou ao ponto de não querer abastecer navios iranianos que estavam comprando produtos brasileiros, não queria reabastecer os navios aqui no Brasil para não desagradar os Estados Unidos. Olha, bom, se canalice pagasse imposto, né, essa turma aí não ia ter dinheiro, não ia ter dinheiro no mundo para pagar, né? Mas tudo bem. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu gostei aí, deixe as suas opiniões também nos comentários, são muito importantes as suas opiniões. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber de novos vídeos aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta, vídeos novos aqui. Então é importante esse assunto, espero que você compartilhe, que você discuta aí com seus conhecidos sobre o Almirante Otton. Pesquise sobre ele também, você que está aí assistindo o vídeo, faça uma pesquisa também aí na internet. Quem é o Almirante Otton, pesquise o currículo dele e vai conhecer a importância dele para o país. Assista algumas entrevistas dele também. Em breve eu vou fazer mais vídeos dele. Então é importante que você acompanhe o canal para você acompanhar também o desenvolvimento dessas informações aqui. Um grande abraço a todos e até breve. Tem problema em Angra 3, inclusive com o Almirante participando de suborno e tal. Tem que estar preso né? mesmo, tem que estar preso mesmo. Que é uma coisa inacreditável e tal. Eu queria perguntar a questão da energia nuclear, Angra dos Reis, Angra 3, o envolvimento do Almirante em corrupção tal. O senhor é a favor da bomba atômica? Não, olha, no passado eu tinha esse pensamento, Vila. Eu mudei esse pensamento da bomba atômica. Um dos acontecimentos mais impressionantes dos últimos anos foi a prisão do vice-almirante e engenheiro Otton Luiz Pinheiro da Silva, ainda em 2015, que foi o principal responsável pelas maiores conquistas históricas na área de tecnologia nuclear no Brasil. Passados alguns anos do golpe, que começou a ser articulado bem antes de 2016, ano do impeachment, à medida em que o quebra-cabeças vai sendo criteriosamente montado e informações cada vez mais impressionantes vão surgindo, fica claro que um dos alvos do golpe foi a tentativa do Brasil para forjar a sua soberania energética, que é um pré-requisito para o desenvolvimento econômico e social e para a condição de figurar entre as grandes potências que o Brasil merece ser. O Almirante Otton concebeu o programa de submarino nuclear brasileiro e foi o principal responsável pela conquista da independência na tecnologia do ciclo de combustível, que colocou o Brasil em posição de destaque na matéria no mundo. O militar, que recebeu todas as honrarias possíveis às Forças Armadas brasileiras, é considerado um patriota e herói brasileiro. A história irá nos esclarecer ainda muita coisa, pois o processo golpista ainda está em andamento, ainda está ocorrendo, e muitos detalhes ainda vão surgir. Mas
já dizíamos isso em 2015, a alegação dos conspiradores da Lava Jato da hipótese de corrupção não combina e não combinava com a destacada biografia do almirante Otton em prol da soberania energética do país. Para entender o caso do almirante, que inclusive tentou suicídio na cadeia, é fundamental considerar que a Lava Jato utiliza a seu favor, dentre outras coisas, a desconstrução, via meios de comunicação, da reputação dos seus acusados. Isso ocorreu com inúmeros casos desde o início da operação. A Polícia Federal fez hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que atuava na eletronuclear. As investigações apontam que os desvios chegam a quase 50 milhões de reais em propinas para políticos e ex-diretores da empresa. A operação começou ainda de madrugada. O principal alvo era o ex-presidente da eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva. O Brasil, com a liderança e a experiência do vice-almirante, vinha desenvolvendo um programa nuclear muito bem sucedido, inclusive com tecnologia de ponta. Isso incomodou o imperialismo norte-americano, que não admite que outros países dominem esse tipo de tecnologia, especialmente no continente americano. Os estadunidenses tentaram interferir, saber os detalhes, e o Brasil se recusou a passar informações sobre a tecnologia utilizada no programa brasileiro. Conforme muitas indicações, o programa nuclear brasileiro foi objeto de espionagem por parte dos norte-americanos, que esperaram a melhor hora para inviabilizar a sua continuidade. O golpe de Estado em andamento, além do aspecto da apropriação das riquezas naturais do Brasil e de suas estatais estratégicas, teve o componente geopolítico essencial de impedir que o país se torne uma potência regional em tecnologia, indústria desenvolvida, mercado consumidor amplo e, evidente, a soberania energética. Fatiar a Petrobras, inviabilizar o programa nuclear brasileiro, torpedear outras iniciativas de soberania e destruir setores econômicos que concorriam com as empresas dos Estados Unidos, por exemplo, a construção civil, são momentos chaves desse script terrivelmente perverso e um crime neoliberal hediondo.